Olá, meus amigos! Que alegria e é cada dia maior estar com vocês, você nos assistindo, nos ajudando, nos incentivando, criticando, reclamando. É uma delícia. Muito, mas muito obrigado por vocês estarem com a gente. Hoje eu trago uma entrevista deliciosa. É alguém que fala sobre a voz, que a gente fala automaticamente, mas não se dá conta o que é a voz. Eu falo com uma pessoa que é uma cantora lírica, é uma pessoa fantástica, a Madalena Bernardes, quase meu nome, hein? Que eu sou Bernardo e ela é Bernardes, que vai nos falar um pouco sobre o que é a voz, a importância da voz. Eu falo de Madalena Bernardes, ela tem a arte da cantora, ela é uma cantora lírica, ela tem uma voz maravilhosa. Madalena, é um prazer você estar em estúdio com a gente. É um motivo muito orgulhoso para a BCC Television, a sua presença, nos conceder pela tua fama, pelo teu excesso de qualidade. É muito legal. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Gostaria que você se apresentasse um pouco mais e falasse sobre sua vida profissional. Eu sei que a trajetória é grande. Então, conta um pouco pra gente, que é muito legal isso. Olha, eu acho que a melhor maneira de me apresentar é que eu sou uma pessoa muito apaixonada, interessada, fascinada pelo tudo que envolve a voz, pelo tema voz. E a partir daí eu construí minha vida. Então, eu acho que eu tive a sorte de repente, ter tido esse encontro, né, esse despertar da voz, assim. E porque esse caminho é um caminho que nunca tem tédio, sempre tem o que descobrir, e cada um é uma voz diferente, é um ser diferente, então sempre vai ter um novo desafio. Fora que a voz também, todo mundo fala o tempo inteiro, em todas as profissões, em todas as situações. Então, ela pode se diversificar nas observações de desenvolvimento, do seu uso, da apreciação, enfim, da comunicação, né, em geral, inúmeras vezes, tantas quantas existirem pessoas e casos, né? Como foi que você descobriu essa vontade? O que aconteceu para te dar essa vontade de partir por um caminho, se tornar uma cantora tão completa como você? Como foi? Como que nasceu tudo? Olha, essa é uma história e tanto, mas vale a pena, porque o resumo dessa história é: nossa, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Então eu tenho que falar para as pessoas que existe isso. Eu era uma pessoa absolutamente normal, digamos assim, extrovertida, tinha família, meus amigos, namorados, escola, tudo bacana, tudo legal. E um dia eu tive um corte, aconteceu um corte forte de uma coisa que eu achava que ia durar para sempre, né? Então, uma dessas estruturas de vida mesmo, né? Foi uma surpresa, uma morte. E naquele momento eu entendi que eu tinha que continuar amando e vivendo do jeito que eu vivia. Você já cantava? Não. Não. Não, eu sou soprano dramático, são 4 oitavos, assim. Eu não sabia que eu tinha essa voz. Entendeu? E é aí que é a beleza de toda a história. Então, o que aconteceu? Naquela época você tinha 3 meses de férias, né? Maravilhoso. E então eu aproveitei e fui subindo. Eu falei, vou viajar sozinha, eu quero entender o que está acontecendo dentro de mim, porque a sensação que veio logo depois foi de um grande vazio. Então eu tinha perdido toda a minha estrutura. Eu não sabia que aquilo era tão importante, então minha família não tinha mais... Era esquisito, meus namorados, era tudo assim, não fazia sentido, era como se era um grande vazio. Eu atravessei algumas dimensões. Você tinha quantos anos? 18. 18. Então, eu já tinha prestado vestibular para terapia ocupacional, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas e pensar em destino, e, sabe, enfim. E
E aí eu falei, ó, quer saber? Eu vou viajar antes de... Não posso voltar sem saber como lidar. E chegando lá, em Canoa Quebrada, para resumir, veio uma tempestade muito forte, assim, e eu acordei, era uma chuva que batia no rosto e doía. Eu falei, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui, andando? Foram 3 meses andando. Não era Forrest Gump, sabe? Eu estava normal, assim, nada podia acontecer comigo. Entende? Eu fui para lá de Bagdá, é uma boa expressão, é uma boa imagem essa. E aí eu falei, não quero virar andarilha, que é isso? Aí, assim, aluguei a casa de um pescador e falei, eu não vou sair daqui enquanto eu não descobrir por que tudo perdeu sentido para mim. E aí eu me fechei 3 dias e 3 noites mesmo, totalmente fechado, falei, não vou abrir a janela, não sei se é dia ou se é noite, e fiquei chamando todos os personagens da história. E conforme as coisas se configuravam, abria uma musculatura, saía uma emoção e saía uma voz que eu nunca tinha ouvido. E o mais incrível é que essa voz tinha um sabor de eu. É claro que eu estou falando para vocês uma história agora de 40 anos depois, né? Mas você pode imaginar o que, né, assim, na época eu falei, nossa, o que está acontecendo? Estou baixando santo, estou ficando maluca. Porque eu sou uma cantora de ópera, que canta Puccini, que posso cantar Wagner, e de repente, onde estava isso tudo? Então eu entendi, eu vivenciei, eu tive uma experiência que me deu a oportunidade de entender a relação da voz entre o mental, o que a gente pensa, o que a gente sente, e como se manifesta, que seria a expressão. Ao mesmo tempo que eu sentia pela primeira vez, através dessa voz, um sabor de um eu, como se fosse eu mesma, de verdade. Eu sou da geração que estudou na cartilha Caminho Suave, estou entregando aqui, né? Mas que, obviamente, foi hippie, porque você não tinha outra opção, não hippie de ficar na rua, mas assim, eu era sempre a favor dos... Era a favor do amor, a favor da gente, sabe, não ter preconceitos, e, enfim, achar uma nova maneira de se relacionar, né? Com mais paz, chega de guerra, tal, igualdade, democracia, essas coisas. E, né, assim, nunca... Então, eu entendi, assim, que o que a gente é muito consequência do sistema político e da cultura local e do DNA dos seus pais. Até a gente fazer essa triagem para saber quem é você e ser autêntico no seu trabalho é uma questão de sorte. Ou de aproveitar as oportunidades. Eu aproveitei pra caramba, né? Porque daí eu falei, nossa, eu achei assim. Eu falei, uau, eu tenho um espírito também aventureiro, eu confesso a vocês, adoro uma gincana. Mas, né? Porque é muito interessante, é muito fascinante também. Você, de verdade, fica como uma... você entra no mundo maravilhoso de Alice, assim, será que eu vou conseguir, né? Vou entender? Então, desci, né, o litoral cantando em tudo quanto é praia, daí Arraial da Ajuda, você imagina naquela época, né? Fez parte, assim. Eu descobri Deus ali, sabe? Foi todo um processo que a gente podia chamar de xamânico. Aí eu falei, eu tenho que achar um jeito de contar para as pessoas. Eu entendi que a voz é a parte concreta do eu. Então, toda vez que você está mexendo na voz, você está mexendo no bebê eu. Então, não dá para você fazer qualquer coisa. É o meio de expressão do eu. É o eu no mundo. Se eu não tenho o que falar, eu fico quieta. Então, é um órgão da comunicação. Se eu tenho um impulso forte demais, talvez eu possa ser violenta, sem querer. Você, como advogado... Com certeza, mas é isso que você está pode falando. compreender os impulsos, para o cara dar 24 facadas em alguém, realmente ele foi tomado por um, sabe? Um impulso. Aí vem a mitologia grega, né? Quer dizer, são as energias todas que tomam conta da gente quando a gente não tem consciência. E vai aí uma discussão enorme sobre o que sabe, linguagem, estética, estilo, expressão, manifestação. Esse discernimento vai ajudando a gente a depurar, mas então qual é a minha voz? E normalmente é assim, qual é a diferença que eu faço no mundo?
Dentro da tua visão, que eu acho muito importante, eu acho que aí você tem vários caminhos para seguir. O dia que você descobrir o teu eu, você poderia partir para qualquer tipo de música. Como que veio essa vocação Da vanguarda? da vanguarda, principalmente a cantora lírica que você se tornou? Isso é boa pergunta, porque assim, aí depende do... A gente tem uma coisa chamada temperamento. Além da personalidade, do caráter, enfim, né, de todas as outras características, o temperamento é o que dá pra gente o swing. Então, eu sou uma pessoa aventureira de fato, eu adoro desenvolvimento. Eu ia trabalhar com TO com pessoas que tinham as suas vidas interrompidas. Então, você perdeu a perna e era jogador de futebol, sei lá. Vamos ver se a gente arranja uma profissão? Vamos ver como eu adapto os móveis da sua casa? Vamos ver se eu consigo achar um destino que você possa ser feliz e esquecer isso, e começar a considerar uma vida normal, um cotidiano pelo menos básico. Assim. É mudar um pouco os valores, né? Então, mas o interesse no desenvolvimento é que me levou para a vanguarda. Eu adoro filosofia, eu adoro pesquisar, adoro estudar, descobrir. E, principalmente como brasileira, eu achava que sim, eu estudei piano desde pequena, né? Eu achava assim, poxa, mas esse cara, ele é muito triste, entende? Eu tenho que ficar tocando. Não, vamos falar outro assunto? Esse é nervoso, sabe? Desculpa. Assim. Mas é isso mesmo que você está que falando. chato, você já estudou piano? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Chega uma hora que você não sabe. Então eu falo assim, qual é a identidade do brasileiro? Porque qualquer coisa, né, você vai estudar, é sempre assim, que era uma coisa que veio lá da corte, que tem a ver com o início do desenvolvimento da técnica do canto ocidental, que foi numa época em que o homem conhecia menos sobre anatomia e integração de todas as partes, e a voz ela foi considerada um instrumento de sopro, e por isso era só daqui até aqui. Então, muito dos cantores líricos não poderem se movimentar é por causa disso. Você tem que ficar assim, era tão formal, e aí vem o virtuosismo, ou seja, a expressividade da voz, além de ter essa parcialidade no seu instrumento, tem também seguir o desenvolvimento estético da harmonia musical, que é uma linguagem própria, que depois que começou o desenvolvimento da escrita, virou uma subdivisão e, né, que jamais, por exemplo, você vê na ópera, às vezes a pessoa fala oi, 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 que quando que você fala assim? Nunca como ser humano. Mas nesse momento é uma fala importante. Não, nesse momento, na linguagem musical. Musical, exatamente. Então, o desafio do cantor erudito é fazer... Por isso Maria Callas foi um sucesso. Ela que nem a Gisele Bündchen, ela ficava natural. Entende? Não ficava tão formal. Então, a Carmen arregaçava, às vezes, mesmo, porque vinha a emoção. Eu quero te fazer uma pergunta. Não tanto a resposta para mim, mas tem muita gente que nos assiste que não acompanha esse problema das obras todas. O que é uma ópera de vanguarda? Mais para o pessoal poder entender. E no que ela se diferencia dos outros? Bom, a gente tem a música popular, a gente tem o folclore, a música regional, e a gente tem a música estudada, desenvolvida, aprofundada no virtuosismo, digamos assim, do descobrimento do vocabulário sonoro. E a música erudita, ela passou por vários períodos, né? Você tem o clássico, você tem o barroco. Então, essa música que foi feita de acordo com cada época, ela sofreu uma transformação de estética conforme a mentalidade de cada época ia mudando, certo? Então, depois que o homem foi para a Lua, depois que descobriu a penicilina, a gente não estava mais tão romântico, não. Entende? Ou nacionalista, né? Assim, bom, enfim, esse é outro assunto, desculpe, mas isso ainda é duvidoso ainda até hoje. Mas o que eu quero dizer é que a gente também começou a escutar outros sons, como o barulho de carro, o tráfico, né? O meio ambiente também se alterou. Ou seja, se Beethoven e Mozart existissem hoje, é claro que eles fariam música eletrônica.
talvez grandioso, Esse tanto é um pensamento quanto. que eu sempre tive. É óbvio. Se esses mantos sagrados existissem hoje, eles fariam Eles música usariam, eletrônica. não tem como. Stockhausen só existiu como, porque ele tinha, veio o estúdio. Então, ele, né, assim, ele tinha um equipamento, uma tecnologia para produzir que proporcionava explorar mares nunca antes navegados. Ao mesmo tempo, a gente foi na época que a gente era ou direita ou esquerda, né? Comunismo ou capitalismo. Então, hoje, quebrar, é o retrato então, de de hoje. novo, né? É. Mas a gente quebrar a partitura era uma revolução. Então, a música contemporânea, ela foi a primeira revolução estética. Eu não vou mais obedecer. Tem a tônica dominante, a subdominante, não sei o quê, isso aqui parece um exército, e eu sou obrigada a condicionar o meu instrumento nessa sonoridade, mas eu me expresso diferente. E aí, como é que vai ficar a história? Entende? Então, a primeira revolução foi essa desobediência estética. E a música de vanguarda, ela já é uma continuidade disso, um amadurecimento depois dessa experiência, dessa liberdade, que chegou numa situação em que o artista é mais performer. Então, o trabalho está necessariamente, ou diretamente, ou naturalmente, vinculado a uma visão sociopolítico-cultural. Então, não é só artístico. Ai, olha que artista que eu sou, eu faço, olha que talento. Não, é o que esse talento pode fazer pela situação que a gente vive. Vive naquele momento. Quer seja despertar as consciências, quer seja inspirar os caras, mostrar para ele que ele tem várias faculdades no mental que ele não usa, e etc. E também abrir novos horizontes, né? Eu vou Mas te está pedir vinculado licença. à política. Nós vamos fazer um pequeno break. Está me doendo o coração de te interromper, mas a televisão é necessário. Tudo bem. Vamos fazer um pequeno break, nós voltamos rápido. Gente, é rápido, hein? Então, eu falei para vocês que seria rápido, não falei? E foi. Só 1h30. Ah, não, não foi 1h30, desculpa, 1 minuto. Gente, vamos continuar essa entrevista gostosa. Agora vamos entrar numa outra área. A área que eu reputo como uma das mais importantes que apareceram até hoje. Eu não sei como podia deixar de existir, que é a figura do coach. É aquele que nos orienta, que nos faz ver, que nos faz sentir ou ter um objetivo. Então, minha amiga, o que você fala sobre a sua função de coach? Você é uma super cantora lírica, você tem um conhecimento absurdo sobre a arte de falar e a importância, daí o teu caminho de coach. Me explica como que é isso, como que você partiu para essa área? Foi uma consequência natural, né? Quando eu resolvi fazer a escola, porque no Brasil não tinha, né, música de vanguarda, toda essa linguagem, para compartilhar mesmo. No desenvolvimento disso tudo, acabou uma consequência natural, né? Então, eu faço muita direção de elenco, preparação vocal, entra em cena, sai de cena, é um treino maravilhoso. E aí eu percebo, poxa, isso serve para a gente se equilibrar também, para eu não pirar tanto, né, quando vem algo forte na vida. Então eu tenho vários outros sistemas que podem me ajudar, é só um pedaço, ou seja, eu vi que era um bom negócio desenvolver uma linguagem que ajudasse as pessoas, cada um aonde estivesse. Entende? Então, o meu coaching, né? Existem várias linhas, mas o meu é assim, eu vou até a pessoa e falo, olha, vamos, entendi e tal,
Vamos dar uma olhada, o que a gente pode fazer. Então, a partir daí, a gente vê quais os talentos que tem, quais os que ele nunca descobriu, quais as possibilidades também técnicas, porque não é só talento, então você aprender a entender um pouco dessa matéria, ter essa experiência desse material, você pode orientar o seu talento de várias maneiras. E o mercado, né? Isso também aconteceu porque o mundo mudou muito. Então, a necessidade que a gente tinha nos anos 80, 90, era outra. Então, se você, com o seu trabalho, quer ajudar o mundo, você tem que ir acompanhando, né? Então, hoje eu acho que eu faço muito mais... eu adoro tudo que eu faço, tá? Mas, assim, eu sou mais útil com o público 1 a 1. Ou 10 pessoas, ou um grupo, objetivando, falando, olha, você na sua função posicionando. Então, é o desenvolvimento humano e integração social. E a voz, como eu tenho todo esse, enfim, know-how, essa experiência expressiva, ela está neurologicamente vinculada ao mental, ao sensível e ao físico. Com certeza. Então, a gente vê aonde no seu circuito é que está impedindo você de ser claro no mundo, ou de compreender o mundo. Né? E aí está até desenvolver carreira. Eu gosto muito de desenvolver destinos, né? Como já falei, e estratégias. As coisas foram crescendo, esse tempo todo com a política me deu uma baita experiência para desenvolver plano de governo. Você foi política? Não. Eu gostava de jogar do lado de fora. Eu gosto muito do backstage, entende? Aonde a minha essência não concorda com um monte de coisas, eu acho que eu tenho que colaborar como cidadã. Então, eu vou lá como artista, quem sabe eu consigo tocar esse coração, esse humano, quem sabe a gente troca uma ideia, não, senhor presidente, dá sim, veja, são anos de fazendo projeto para a Rouanet, para a Sesc, para não sei o que, você fica pegado no dedo, entendeu? O as da solução. E não estou falando só eu, todos os artistas, meus colegas, que, né, você acaba, é muito fácil, mas tem que haver um querer. Eu não posso falar, você é desse partido, eu não gosto de você, você é desse não sei o quê, você é erudito, eu não falo com você. Às vezes eu dava aula na GV, dei aula na GV Law, e trabalhava no Teatro Oficina, e trabalhava na Rede Globo. Assim, por que você está fazendo isso? Daí a da GV fala, você trabalha na oficina, você trabalha na Globo. Daí eu falo, eu falo, gente, me deixa em paz, eu não sei o que eu estou fazendo. Entende? Não tem inimigo. Eu acho que o Brasil... sempre aparece um monte como é que você de consegue, quer te que legal. aconselhar. Que é isso, né? Mas, enfim, eu sei que tem muito papo, né? Muita história para contar, mas, enfim... eu acho que a gente, assim, o sentido de união também, sabe? O Brasil me dá uma dor no coração. Então, também, eu acho que a gente tem, os brasileiros que tiveram a sorte de ter acesso à educação, têm que compartilhar. Também acho. Então, por isso a vanguarda. É muito egoísmo, por isso querer o coach, você ter direito e o outro não ter. que é uma mentalidade muito comum. Eu quero te fazer uma pergunta que me faz muita curiosidade. Só que você vai falar em rápidas pinceladas, Tá. que é uma pergunta que você teria 2 dias para falar. Para você, o que significa o eu? O eu? É a única... É uma pergunta complicada. É a única certeza que eu tenho com todas as dúvidas. É a única certeza. Então, aonde a gente pode sentir muito eu é na verdade, seja honesto. Mesmo que seja um absurdo que você vai falar, que você está completamente... Não, tenha a sua verdade, assim, seja apegado à verdade. Porque aí é a única certeza que vai dar condições de eu poder enfrentar desafios enormes, porque você não sai do seu centro. Então, eu, para mim, significa ser sincero. Entende? É a única... Agora, em termos técnicos, o eu é um síndico, certo? Então, a gente tem o mental, o sensível e o físico. O eu não é neurótico, o eu não é depressivo, o eu não é faminto. O corpo precisa comer, o sensível precisa dar uma volta, umas férias, né? Nadar no mar. O mental precisa de um amigo novo, ler um livro, não sei. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, Perdoa de
eu não tenho conhecimento tão grande, mas é isso que você falou. Não, É um não tem administrador. outra. Um administrador. Mas na nossa sociedade, com a nossa cultura da civilização do homem ocidental, a gente criou uma coisa muito neurótica, que tudo é culpa, pecado, Exatamente. Entende? Isso acaba. Gente, não existe pecado. Eu vou te fazer uma existe a pergunta maldade. que eu não sei se você vai responder ou vai querer responder. Qual a diferença de você trabalhar como coach com um artista ou com um político? É Shakespeare. Porque no palco você está trabalhando sempre uma linguagem e você não está assim trabalhando diretamente a pessoa na vida dela. Você tem que resolver aspectos dela que possam dar condições do personagem acontecer, certo? Mas no político não é vida real. Vida real, bati com o som. Então, quando a gente fala Shakespeare, é o teatro dentro do teatro, do teatro, do teatro. Exato. Certo? Então, a gente está mexendo ali com a vida, a gente está fazendo história, de fato. E aí, isso é para lá de vanguarda, entende? Não tem, porque você está construindo o futuro. Então, é uma responsabilidade muito grande de você ter a consciência, assim, eu não posso passar informações que vão deixar o cara, uma pessoa que não é do bem, digamos assim, mal intencionada, tocando um monte de gente. Eu tenho hiper essa consciência. Eu tenho formação na Alemanha, na Holanda, né? Então eu sou muito alemã, cara. Eu fico no meu lugar, mas ninguém me tira. E não tem negócio. Agora, o desafio é meu, né? Porque ali existe, eu fui contratada para um serviço, ele tem que acontecer. Você tem que se dedicar. Eu tenho que me dedicar. A tua obrigação é o melhor possível, e eu não tenho que regular. achar qual é o discurso que vai negociar digamos, a visão não tão radical. Entende? Então, se a gente tem uma direita radical, uma esquerda radical, sabe? A gente faz, eu faço papel de meio de campo, assim, do negociador mesmo. Então, se você passar por mim, você passa por qualquer um, entendeu? Mas vamos negociar. O seu argumento está fundamentado em não, mas existe isso, existe aquilo também. O outro tem razão. Nada é 8, isso. nada é 800. Então, o outro tem razão sobre qual. Vamos ver os espaços de intersecção. Entende? Então, é um jogo maravilhoso. Olha, você tem muita propriedade quando você fala. Então, vou aproveitar da situação e pensar nos que querem. O que você acha que a pessoa deve fazer? Primeiro, eu acho que é ter vontade e querer levar a sério. Mas eu quero me tornar um cantor lírico. Qual o caminho que eu sigo? O que é preciso eu fazer para atingir esse objetivo? Eu acho que se você nunca teve treino nenhum, considerando isso, eu acho que você tem que ouvir muitos cantores. Que tudo começa aqui. Tudo começa no ouvido. Porque a gente aprende a falar repetindo o que a gente ouve. Então, quem nasce surdo, fica mudo também. Ou seja, você tem que ir absorvendo pela audição todas aquelas vibrações. Então, você deita, uma hora você presta atenção num dos instrumentos, no violino, na outra no piano, na outra no cantor. Aí você sente a massa toda, aí você pensa que parte do seu corpo está ressoando isso. Aí você presta atenção também, outra coisa, na voz interna. Quando que a sua voz vai para o agudo, quando que ela vem para o grave, quando você está falando, né? Fala, oi, oi. Então, a mesma palavra com tonalidades diferentes tem sentidos diferentes. Ou seja, abra os seus ouvidos para toda e qualquer voz, tanto a sua quanto a dos que te cercarem. E não só o repertório lírico, mas o sertanejo, ou qualquer um, é começar a ouvir. Então, pega quem foram os melhores cantores. Eu pego uma mesma obra com diferentes cantores. Aí você vai entender de estética, você vai ver a época, você vai ver os arranjos, você vai ver, às vezes, a entonação, a liberdade que o cantor tem um pouco mais, porque já era um pouco mais moderno, né? E, a partir daí, é procurar um professor. Então, a ópera é uma palavra muito grande, muito enorme. Existem diversos tipos de repertórios, né? Você tem que ver qual é o repertório que a sua voz se adequa. Às vezes você pode cantar umas canções, né? Uns líderes, assim. Eu acho que a pessoa também tem que ver se a vontade de cantar não é porque ela viu, ela gostou uma ópera, se o negócio dele, o dom dele é esse, e não uma música popular,
alguma coisa de outro estilo? Ele pode, assim, Porque acontece, existe não isso. acontece? Acontece. A pessoa, A eu quero ser cantor de fica ópera, teimando mas o num verdadeiro repertório mercado e de repente faz um baita sucesso quando faz música regional. Ah, Já acontece bastante isso. Mas o que a gente pode fazer vamos tentar deixar não ficar triste, tá? Então, primeiro criar um interesse pelo outro repertório, né? Com as suas histórias, com as suas origens, e vamos ver o que tem ali, como você pode diferenciar, tentar despertar interesse. E talvez dentro do mundo lírico, um pequeno repertório, sabe, que dá para desenvolver. Isso sem dúvida nenhuma. Talvez não para se apresentar, porque a concorrência pode atropelar. Mas é uma questão de potência. E dependendo da idade, mas tem uma boa notícia, que a voz ela nunca para de se desenvolver. não. Nunca. A gente tem uma voz aos 5, aos 15, aos 20, aos 30, aos 70. Se você faz um exercíciozinho, ela desenvolve. E toda a percepção, né, principalmente expressiva, né, de manifestação, é o que faz você ter intimidade. Então, sabendo usar, não vai faltar. Às vezes, né, como a gente falou, quando eu não tenho o que falar, eu fico quieta. Se eu sou obrigada a falar, então, às vezes é um sacrifício. E é aí, nessas observações, que você descobre como funciona. Eu fui numa viagem maravilhosa, chego, falo. Então, estou com muitos estímulos, né? Aí tem, assim, para o trabalho do ator que tem que fazer temporada, você tem que arranjar uma série de estímulos para poder estar ali acionando sem ter que sofrer, entrar em contato com todo aquele monte de emoção, de tragédia. E não desistir na primeira momento. O artista ele passa por várias desilusões para você conseguir chegar aonde você quer. Você não é aceita e homenageada desde o primeiro momento. Ou você discorda? Eu discordo um pouquinho, porque depende de cada destino. Isso não é uma regra. Sim. Né? Mas eu acho que depende do porquê que a pessoa quer ser artista. Às vezes ela quer ser artista para ser famoso. Sim, e não pela arte. Não pela arte. Ou não para porque... mostrar para todo mundo que ele é maioral, para dar autógrafo. Isso é fato Então, que você tá falando. isso dá um degrau que não tem como alimentar. Dionísio não baixa nesse terreiro, entende? Madalena, com muita tristeza, o programa está acabando. Eu não posso realmente. Prolongar, porque minha vontade é passar o resto do dia conversando com você. Também seria um prazer. Você é muito simpática. Muito obrigada. Você é uma pessoa ímpar. Gostei demais de te entrevistar. Muito obrigada. Só que eu vou pedir o segundo tempo da entrevista. Falamos de cantor e tal, mas eu não vi tua voz ainda cantando. Queria te convidar para fazer uma próxima entrevista, só que uma entrevista mais musical. Com prazer. Não tanto de questionamento. Será um prazer. Você quer falar alguma palavra para se despedir das pessoas? Só que estamos aí. Gente, o programa acabou. Pô, tá uma delícia esse programa, né? É uma pena de ir embora, viu? Mas acabou. Fazer o quê? Gente, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo companheirismo, que eu jamais na vida vou ficar quieto. Toda vez eu tenho vontade de elogiar, cada vez mais, porque eu sei como apresentador o quanto vocês são importantes. Muito, mas muito obrigado. Sabe de uma coisa? Fui.